gostaria de perguntar aqui, depois que passamos aí do documentário, a gerente de patrimônio cultural e material do IEPA, Nicole Batista, para nos contextualizar sobre esse documentário. Boa noite, gente. Obrigada, Elmer. Só um breve comentário, né? Acabou que deu um delay, não sei se perceberam, aí da exibição com o som, mas esse filme, ele é um documento, né? Ele é um documento que compõe o processo de registro dentro das nossas legislações do patrimônio. A gente precisa produzir, além de um dossiê técnico, esse tipo de documentário audiovisual, exatamente para que ações... Será que eu falo com o microfone? Vocês me ouvem? Fica melhor, né? Exatamente para fomentar que ações como essa, né, como as ações aqui do Centro de Referência, possam acontecer, né, essas ações de educação e de difusão para o patrimônio cultural, patrimônio material. Então, esse documento, né, esse vídeo audiovisual, que é um documento que assessora, né, que compõe ali o processo técnico, ele serve mesmo para isso, para a gente compartilhar esses saberes, sobre o patrimônio material com vocês, esse espaço de educação, né, como é o Centro de Referência. Então, esse vídeo, ele é do segundo processo de revalidação do modo de fazer o queijo do ser, que aconteceu ali em meados de 2012, 2013, e agora nós estamos no segundo, foi o primeiro processo, desculpa, e agora a gente está no segundo processo. Nossa equipe acabou de voltar de um campo de uma semana lá no Cerro, que é o processo de revalidação do bem cultural, para entender, né, como está a vigência desse bem e poder apresentar um parecer para o Conselho de Patrimônio. Então, nesse momento, além da revalidação do modo de fazer o queijo Minas artesanal do Cerro, a gente também está com essa proposta, está começando os nossos estudos agora para ampliar o registro do IEFA também para as outras regiões produtoras, como o Elmer falou mais cedo, tanto do QMA, né, que é esse queijo Minas artesanal, que temos 10 regiões produtoras caracterizadas pela Emater, quanto do QAM, né, que são os outros queijos artesanais de Minas aí, do Suaçuí, da Mantiqueira, da Lagoa, do Jequitinhonha. Então, a gente está nesse momento de pesquisa, de iniciar esse olhar para essas outras regiões, e aí, muito futuramente, a gente espera também, né, ter um outro documentário falando das demais regiões, também um dossiê para poder apresentar para o Conselho. Então, nesse momento, é esse trabalho que a nossa equipe lá da Gerência de Patrimônio Imaterial está com a questão do queijo, dos queijos artesanais. Então, obrigada, gente. Eu gostaria, para a gente começar realmente a nossa semana, como dá para sentar conosco aqui, o Guilherme Bucá, que vai nos... A gente tem na semana cada um vai abrir seu livro, vai contar a sua história, a história de cada um. Para nós que estamos lendo, né, esse livro é extremamente interessante. Eu gostaria de chamar também o Cláudio Ruas, mas se alguém falar Cacau, eu gostaria de chamar todo mundo. Eu gostaria de convidar também o presidente do IEF, João Paulo Martins. Quando eu fiz 18 anos ali, com influência familiar, uma família de juízes, acabei prestando vestibular de direito, mas logo no terceiro ano de curso, no sexto período, eu resolvi fazer essa transição de carreira. Eu já tinha feito alguns estágios, que era antes, menor de idade, e tinha algumas pessoas que abriram as portas dos seus restaurantes para eu conheci um pouco da gastronomia profissional, né, o profissional. E aí, ali, por volta de 2008, eu tomei uma decisão que eu ia me tornar cozinheiro. E pedi na faculdade a transferência do curso de administração, porque eu entendia que esse curso teria me ajudaria mais na minha caminhada. O último objetivo seria, no final, montar um próprio negócio, abrir um próprio restaurante. E, então, concomitantemente a isso, comecei o curso profissionalizante do Senac. Naquele momento era um curso mais renomado. Foram muitas dificuldades que a gente enfrentou. E passei em alguns restaurantes
renomados da cidade. Foram os primeiros 6 anos aqui no Brasil trabalhando assim, mas eu sentia que eu precisava crescer, precisava aprender mais, precisava me informar mais. As coisas vão acontecendo e a principal delas foi o nascimento da minha filha, né? Hoje a Mel está com 9 anos, ela nasceu aqui e aí isso aí dá aquela mexida com a gente, né? O que será que eu quero? Eu quero estar aqui em Belo Horizonte mesmo, criando uma menina aqui, trancado num apartamento e tal, você começa, né? Tinha uma carreira ali estabilizada, uma carreira interessante ali no direito, né? Mas você começa a pensar naquilo ali e ela foi talvez o grande responsável ali pela mudança. A minha esposa é do sul de Minas, conheci ela no curso do Senac também, ela era aluna do curso de cozinheiro, eu era aluno do outro curso, e aí nos conhecemos, depois ela até foi para a Espanha também, mas aí a gente, né, eu namorava com a pessoa e tal, mas 2 anos depois a gente se reencontra, ela é enóloga, né, formada no Bento Gonçalves e tudo, e mexi com gastronomia também, tinha uma cafeteria no sul de Minas, depois a gente começou a namorar ela lá no sul de Minas ainda, trabalhando com cafeteria, com vinhos e tal. E aí, rapidinho, ela já veio para cá, já casamos, juntamos panos e tudo, então ela também sempre teve uma vivência ali de roça, o pai tinha fazenda, gostava das coisas do interior ali, então foi mais fácil a gente tomar essa decisão, né? Que o queijo está hoje nesse nível, porque nós tivemos lá atrás um trabalho enorme do IEPA, colocando o nosso queijo num caminho, um modo de fazer como um patrimônio nosso. E aí a gente quer ouvir a história do presidente agora, com o papel, né, do órgão dentro dessa conversa nossa. Nós, né, do patrimônio, somos frequentemente chamados, né, para fazer falas semelhantes à que a Nicole fez, né? O que é o trabalho do IEPA, os órgãos de patrimônio, ou falar sobre algum que tem, né? E aqui tem a oportunidade de falar um pouco sobre a nossa trajetória, né? Aí a Sara falou assim, quero que você conte o seu papel, a sua trajetória do patrimônio. Então eu falei assim, vamos lá, né? Então, e que acaba se conectando bastante com o queijo, patrimônio gastronômico, patrimônio material também. Eu comecei a trabalhar com patrimônio como historiador na Prefeitura de Ouro Preto, e aí acho que vale a pena um flashback um pouquinho, porque coincidentemente fizemos história do Luiz, que hoje trabalha com o Milano e IEPA, nós fizemos história juntos, né? E aí é interessante, porque eu fui fazer esse curso de história pensando em ser professor. Não tinha a menor ideia de que poderia trabalhar com patrimônio, e na verdade, se for voltar um pouco mais ainda, eu já tinha decidido muito cedo que queria ser professor de matemática. Gostava muito de matemática, era a coisa que eu queria, gostava muito de educação, tinha muita admiração por alguns professores que eu tinha já no ensino fundamental, médio, e principalmente na área de exatas. E aí eu tive um momento em que, passando pelo Cefet, né, que eu costumo dizer que com essa coisa de exatas eu fui fazer escola técnica, e o Cefet tem uma coisa, eu sempre digo, né, que foram talvez os 3 melhores anos da minha vida, em que possibilitou algumas conexões, né, embora seja uma escola técnica, com um evento estudantil, tem uma biblioteca maravilhosa lá, né, literatura também, eu acabei indo para um lado mais de humanas, fazer história. Mas o curso de história, né, na época que eu fiz pessoalmente, a gente pouco ou nada tratava de questão de patrimônio, né? E eu saí do curso, fui dar aula um tempo, né? Dei aula 2 anos, escola estadual, curso de história, e depois acabei indo trabalhar com um outro curso, fui trabalhar em Ouro Preto. E é interessante, porque tinha uma ideia de fazer um mestrado também em história, e estava indo por um caminho mais acadêmico, mesmo dessa relação. E distanciando um pouco daquela relação que tinha me motivado a fazer história desde o começo e ser professor, que era a questão mais de
envolvimento com pessoas, formação de alunos, querer aquela ideia também um pouco de mudar a vida das pessoas, né, envolver com pessoas, e o mundo acadêmico acaba nos atraindo algumas outras coisas e afastando um pouco dessa relação. E assim que eu cheguei em Ouro Preto, né, e aí a primeira coisa que me colocaram para trabalhar foi que estava aberto na época o registro, o primeiro bem a ser registrado na esfera, na escala municipal, né, em Ouro Preto, era a produção de doces artesanais de São Bartolomeu, no distrito lá de Ouro Preto. Hoje em dia, inclusive, bastante conhecido justamente por causa do doce e outras coisas, mas... E aí era isso, né? E aí, assim, esse trabalho era o acompanhamento de campo, né? A gente acordando cedo nas datas do pessoal virar doce, né? Então você chegava cedo para poder ver o pessoal plantar, virando goiabada, principalmente, doce de leite, alguns outros que são feitos lá o registro foi dos doces artesanais. Mas o carro-chefe, né, é a goiabada lá, mais famoso. E aí começam essas conexões, né, porque quando você começa a trabalhar com salvaguarda de patrimônio, né, patrimônio material, e nesse caso patrimônio também culinário, né, e desse saber fazer também artesanal dessa produção, qual que era a referência, né, quando o doce artesanal também passava um dilema semelhante no queijo, que não pode usar o tacho pobre, não pode usar a bancada, não pode usar a pá de madeira, não pode usar a folha de banana que tradicionalmente enrolava aquele doce, né? E aí a referência qual que era? Bom, o que o IEVA está fazendo com o queijo? Como é que eles têm trabalhado lá para poder superar também ou enfrentar ou discutir também essas dificuldades, né, que o produtor artesanal. Isso eu cheguei em Ouro Preto em 2007, ou seja, tinha 5 anos, né, do registro estadual do queijo. Quem sabe, inclusive, as discussões, né, sobre procedimento de discussão e abrir a discussão sobre que medida algumas dessas técnicas e métodos, né, até então tidos como arcaicos ou que não poderiam ser mantidos. Eles estavam sendo discutidos, né? Inclusive o próprio Elmer está aqui, teve uma participação grande nesse debate, discussão, a Emater, né? O Elmer fala muito aqui do papel do IEPA nesse processo. Mas juntos, logo depois, né, entraram, né, outros parceiros, né, e atores que tinham esse contato direto, inclusive, com os produtores para poder agir. Então, a gente acabava tendo muito contato, procurando pesquisar, né? Como é que está sendo feita a discussão no queijo? Vamos tentar trazer um pouco esses atores, dessas referências para a gente aqui. E aí foi isso, assim, e aí acabou que, primeiro o registro dos doces artesanais de São Bartolomeu, e depois outros registros, né, de outros bens. Aí a gente foi mais trabalhando com celebrações, festas de Nossa Senhora dos Remédios, Cavalhada Diamantina, teve a festa do Divino de São Bartolomeu também, estou lembrando aqui alguns registros que a gente participou. Por fim, o último lá ainda no âmbito, né, do município, foi também o ofício, né, o ofício das bordadeiras e rendeiras, que é interessante essa trajetória, né? Como é que essas políticas de patrimônio vão se apropriando. Porque, por exemplo, o registro do ofício de bordadeiras e rendeiras que nós fizemos lá, ele já foi aberto já em 2014, 2015, por aí, não vou lembrar exatamente a data, mas assim, já foi num contexto, né, que passados aí alguns anos, né, porque a política de patrimônio material, né, o Decreto-Lei 351/2000, né, aqui o queijo primeiro é 2002, então era uma coisa relativamente nova ainda, né. E aí, já em 2014, 15 mais ou menos, já passados alguns anos, tendo visto alguns resultados de algumas políticas de salvaguarda, como do queijo, e no caso especificamente de Ouro Preto, para os doces de São Bartolomeu, a gente fazia alguns outros trabalhos paralelos, como, por exemplo, os inventários de ofícios, né, para poder reconhecer, entender um pouco assim, patrimônio, e pensar outros processos de patrimonialização, de registro, eventualmente, né. E aí, uma associação de bordadeiras, ela pegou uma ficha de inventário que nós tínhamos feito no âmbito dos inventários de ofícios que a gente estava fazendo no Ouro Preto, e falou assim, olha,
pegou aquele material e protocolou de volta na prefeitura e falou assim, a gente quer um registro. Aí, era até uma coisa da renda marafunda, que elas queriam discutir lá, porque elas tendo uma ideia de que, como era um específico, né, a prática de fazer a renda marafunda poderia ter um chamamento maior. E depois a gente entendeu que não era a renda marafunda, mas o ofício de bordadeira tinha um alcance maior. Mas é interessante, voltando ao ponto, né, quando as senhoras trouxeram o pedido, elas falaram assim, não, porque a gente quer que o nosso ofício, o nosso trabalho tenha o mesmo tipo de reconhecimento que o doce está tendo. A gente quer, por exemplo, um selo, o selo de patrimônio material que o doce de São Bartolomeu tem, a gente quer ter também. A gente quer, por exemplo, me perdoa que o amigo de Resende Costa, né? A gente quer que o artesanato vendido nas lojas de Ouro Preto, como selo de Ouro Preto, seja o de Ouro Preto, não apenas o que vem de Resende Costa, Tiradentes, São João del Rei, que é vendido aqui. Mas eu estou falando isso porque é interessante esse processo, como que ao longo de aí, pelo menos naquela época, mais ou menos um pouco mais de uma década, a comunidade, a população, os produtores se apropriaram desse instrumento, né, do patrimônio, para entender também como que a sua prática, as suas ações podem ser também valorizadas e preservadas e como que elas podem se relacionar. Porque, do ponto de vista que você pensa em manter um ofício, como no caso das bordadeiras, não tem como tem uma relação cultural, tem relação de afeto, tem relação de transmissão de saberes, né? Tem a relação ali, muitas delas são famílias, mas se elas não conseguirem vender um produto, tem a ver com o que a Cacau está falando aqui também, não tem como se manter, né? E aí elas, olha, o patrimônio pode ser uma forma de fazer chegar, para fazer com que a gente também tenha esse acesso, né? E aí, voltando também para um lado mais pessoal, né, esse contato, né, com o patrimônio, envolver como gestão técnica e gestor de patrimônio, e mais especificamente patrimônio material, conseguiu, na verdade, fazer com que, no meu caso, assim, talvez aquelas primeiras ideias que eu tinha tido, o primeiro sentimento, o primeiro impulso que tive em estudar história, né, fazer uma faculdade de história, para ter esse contato, né, com o público e alterar e trabalhar diretamente com a vida de pessoas, que ao longo da carreira acadêmica ela acaba se perdendo, se afastando, o patrimônio reconectou isso. O patrimônio foi capaz de reconectar esse interesse, né, outra forma de trabalhar com a história, que não aquela mais afastada, assim, né, porque que muitas vezes a carreira mais acadêmica ela fica muito fechada, né, no seu meio, seus diálogos são ali entre os pares, e a ação, o trabalho com o patrimônio nos possibilita ter outro tipo de relação com o conhecimento, com a vida das pessoas, com agir diretamente, né? Com esse papel também de política, como você está na ação de política pública, você consegue ter outra relação. E aí, assim, justamente nesse momento, né, trabalhando com o patrimônio, né? E aí tem outra questão, né? Os setores de patrimônio, né? Eles... Até interessante, né, o IEFA, né, onde estamos hoje, né, e aqui também agradecer a presença de todos os colegas que estão aqui, né, primeiro quero prestigiar, agradecer mais uma vez também o Centro de Eventos do CRIS por ter possibilitado essa sessão aqui para todo o público do IEFA, mas assim, normalmente as casas de patrimônio, os setores de patrimônio, são, hoje aqui até está mudando um pouco, né, se pegar o perfil do pessoal que está aqui hoje. Mas, historicamente, é um lugar cheio de arquiteto e um outro historiador, às vezes um antropólogo e tal. Então, eu trabalhava lá, eu, historiador e um monte de arquiteto, né? E aos poucos vai convivendo com a turma e também todos os interesses, né? Acabei buscando outro caminho também e no cursar também arquitetura, né? Nessa altura eu já tinha decidido que eu não ia mexer com mais carreira acadêmica, eu ia fazer doutorado em história, que era o caminho anterior que eu tinha pensado. E entendendo também que, com a arquitetura, né, a gente poderia ter algumas outras relações, né? Essa maior conexão entre materialidade e imaterialidade, né? Porque, no final das contas, o saber fazer é imaterial, né? Mas o doce ou o queijo não se produz no vácuo, né? Se produz, você tem um local, né? Tem a fazenda, tem os instrumentos, tem tudo que está envolvido, como você... E do outro lado também, né,
os bens tombados, patrimonializados, materiais, eles só fazem sentido também com as suas práticas, os usos e significados que estão lá. E eu tive contato com algumas experiências também, na época, estudando, que eu falei, pô, eu acho que trabalhar nesses dois lugares, né, para o patrimônio, talvez seja uma formação importante para mim, que eu queria continuar fazendo carreira e almejar outros espaços, também outros postos. E aí, consegui, na verdade, assim, logo depois de terminar o curso de arquitetura, ir trabalhar no IFAM. Fiz concurso, hoje eu sou, inclusive, servidor efetivo do IFAM, estou cedido no IEFA. Trabalhei lá, foram 5 anos, né, no IFAM, nesse período. E, na verdade, agora, já chegando no IEFA, tem apenas 3 meses, né, mas estou tendo um privilégio muito grande, né. O primeiro já com 1 mês que eu estava na casa, a gente teve a conclusão, né, do processo de registro e reconhecimento como patrimônio cultural do Estado, os congados e reinados, né, que quem teve a oportunidade de não só saber da notícia, mas presenciar o que foi a celebração do dia da reunião do Conselho, com toda a presença de mais de 40 guardas de ponto aqui em Belo Horizonte, foi algo muito marcante, né? Algo muito gratificante, é aquilo que realmente consegue nos reconectar, né, entre o que a gente faz no dia a dia, estudar o trabalho e essa celebração mesmo, né, que esse reconhecimento, né, porque a gente no trabalho do patrimônio também tem isso, né. Eu tenho falado com alguma frequência que muitos bens que a gente trabalha com reconhecimento, né, como é o caso do congado, como é o caso do queijo, né, o poder público, né, as instituições, os instrumentos de preservação, eles vêm depois, né, chancelando aquilo que na verdade já é dado, né. O queijo é um patrimônio de Minas Gerais, o congado é o patrimônio de Minas Gerais, assim, não precisaria do Estado, o órgão público ou o Conselho falar isso e reconhecer. Do ponto de vista do reconhecimento desse valor cultural, dessas relações identitárias e simbólicas que o patrimônio reconhece. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante, porque ele viabiliza uma maior divulgação, uma maior amplitude desse reconhecimento, ele viabiliza políticas públicas específicas, como o Elmer falou algumas vezes aqui. Foi fundamental, no caso da preservação do modo de saber o queijo, e ao longo desses pouco mais de 20 anos agora, né, é interessante pensar nessa história, né, de onde se saiu, né, de um contexto ali, onde foi feito esse registro primeiro, em 2002, no tanto quanto apressado, dado uma situação quase de um risco, né, de manutenção daquele saber fazer, e hoje nós estamos, 20 anos depois, no local existe um centro de reconhecimento de queijo, o queijo, na verdade, em Minas artesanal, tem um reconhecimento nacional também, e a gente está em vias, né, com candidaturas do patrimônio mundial. A gente está em vias de ter esse reconhecimento, inclusive internacional, o primeiro patrimônio de origem culinária brasileiro a ter esse reconhecimento, essa chancela também pela Unesco. E num outro momento, o Cacau falou que agora há pouco sobre, quando a gente fala do queijo, né, a gente não está tratando só de consumo do produto, né? A gente está tratando, por exemplo, da importância de se conhecer o local de produção, do turismo de experiência, de se vivenciar esse local, essa relação de produção também. E que ele está em outro lugar, né, também fruto desses políticos de patrimônio ao longo desses últimos anos. A relação com a gastronomia, né, que pode ter aqui também, como o Guilherme falou antes, como que o nosso queijo também tem sido apropriado, pode ser cada vez mais apropriado e divulgado. Então, é muito gratificante, né, estar nesse lugar, estar nesse trabalho de patrimônio, por essa conexão, né, com pessoas de diversas atividades, com diversas relações, as conexões com o território que esse tipo de trabalho proporciona, né. Então, imagino que no primeiro momento, né, o pessoal estava muito focado no local de produção, né, como a gente preservar aquilo, não perder a produção. Ao longo do tempo, esse modo de fazer. Ao longo do tempo, a catalogação e o contato com a produção permite que outras ações de salvaguarda sejam pensadas. Agora a gente está falando um pouco o risco que se existe pela relação com a mão de obra e fornecimento de alguns estudos, né? como leite, mão de obra, a relação direta do produtor rural, a concorrência com outros produtores, como isso pode afetar, né, a produção. E aí, a partir disso, nas ações de salvaguarda, pode, a partir desse contato, dessa leitura, que é o produtor que tem, né,
e é o produtor que consegue transmitir isso para os órgãos, seja de assistência técnica direta, ou outros parceiros que estão estudando, como seja de queijo, ou órgãos especificamente de salvaguarda na perspectiva do patrimônio material, consegue ter esse contato também e poder pensar de forma articulada, inclusive, algumas ações que possam, pelo menos, mitigar esses riscos, né, essas necessidades, e viabilizar com que a manifestação e o produtor possa continuar exercendo o seu ofício. Né. Eu lembro, aí você falou ainda que não foi citado aí pimenta, polvilho, canjica. O que mais você faz lá? Policultura, né, que hoje são cada vez mais bônus com monoculturas, então a gente faz, porque prejuízo artesanal, costumo dizer que é o carro bonito que fica na porta da concessionária. Você bate lá com a mão e tal, e entra, às vezes o bolsinho tá lá no fundo que ajuda a pagar mais bacana. Então eu faço o iogurte natural. O iogurte natural me dá mais dinheiro se eu for pensar do que o queijo, né? Porque você fazer 1 quilo de queijo, você precisa de 10 litros de leite. Você fazer 1 litro de iogurte, você precisa de 1 litro de leite só. Então é 1 para 1, né? O cara que toma iogurte todo dia, que é especial, aí já vai comer na situação hoje. Então, aí tem o queijo artesanal, o iogurte natural, aí com mel, melado, o iogurte grego, palhada seca, palhada secada, tem um queijo árabe que a gente faz também, parece inspirado no chantilly, tem a parte de farinha fumados, carne de lata, aí grãos, tem milho crioulo, aí a gente faz canjiquinha, fubá e tal, feijões raros também, que a gente trabalha com feijões diferentes. Né, com inhame, você tem outras coisas ali, um monte de pimenta, geleia de moncaqueira, que está botando junto com o queijo, uma geleia um pouco diferente também, goiabada, então depois que a gente esquece, tem parceria também, então, por exemplo, o polvilho, você falou, é parceria. A gente trabalha com mandioca, uma coisa antiga, né, que o pessoal já nem sabe mais o que é o chips de mandioca da antigamente, já igual a pele, né, uma pele vegana, né. E é difícil de fazer, ninguém faz, aí eu descobri uma senhora que faz, então eu pego, e vendo, eu tenho uma parceria com o agricultor vizinho, então eu cedo o espaço dele na minha mata lá, ele bota as caixas dele, me paga um aluguel em mel, então a gente acredita muito nessa parceria como forma da gente também trazer os outros produtores, né? Só não sítio. Não precisa fazer, já está fazendo uma coisa, não precisa fazer, não. Em nível de escala, né? A gente não pode fazer falando de mandioca, você comentou isso, depois de jantar que fez um palácio, né? Assim, a chefe Carol Badel aqui, que consome nossos produtos e tal, já conheci o mandioca, ela teve um jantar no almoço, acho que foi para o lançamento do Ninguém, vai ser então aí ela não quer o mandioca e tal, aí minha esposa até foi para Pagos Mineiros, né, Amanda? E aí eu não fui, mas aquela foto, aquele jarro de ouro, aquele palácio lá, aquela sala, eu mandei a foto para a dona Regiane lá, que é a produtora do mandioca. Eu falei, olha onde foi falar, seu mandioca lá no palácio, lá para o governador e tal, e demais. Então assim, nossa, não sabe ali, né, que a pessoa já está desistindo de fazer, tem organização de repente. É por isso que a gente precisa, né, do chefe de cozinha, a gente precisa de todo mundo para poder olhar para essas pessoas. Eu estiquei a sua pergunta aí, mas só complementando, a gente faz entrega, aproveitando a gente faz entrega mensal aqui no Horizonte. Quem quiser, mande um WhatsApp no cartão aqui, ou lá no Instagram nosso, depois na lista de transmissão, e aí a gente manda um cartão das coisas que tem todos os dias. Hoje vai ter um queijo aqui para quem gostou, quiser, vai ter um queijo na loja, outros produtos aqui, outros queijos colegas também. Então, faz bom. Muito bem. E eu queria fazer uma pergunta para os três, na verdade, assim, é mais uma coisa do que vocês pensam, assim, do que é o patrimônio cultural, assim, na perspectiva de vocês, e dessa perspectiva que une aí, né, a questão do patrimônio cultural alimentar, né, ou seja, de certa forma todos aí estão trabalhando com alimentos ou numa perspectiva mais institucional, ou na produção, ou na adaptação disso. Então eu queria que vocês falassem o que vocês entendem, né, o que vocês pensam, o que é patrimônio, e como isso também reflete na questão desse patrimônio alimentar, né? É o leigo, né? Sim, que esse processo de catalogar, eu acho extremamente interessante, das manifestações culturais, primeiramente falando. Eu acho que as festas do interior, essas coisas, eu acho que isso é importantíssimo da gente catalogar, para a gente não perder a história no Brasil. E aí, passando para a gastronomia já diretamente pulando, né? Eu sou muito amigo do Léo Paixão, né? E o Léo teve um trabalho aí de conseguir, juntamente com outros atores, né? Foram várias pessoas que lutaram por essa causa de transformar a gastronomia mineira no cozinha mineira como bem material pela Unesco, né? Não tem uma história dessa que também foi. Eu acho que isso abre uma quantidade de portas para todos os atores do mercado, né? Desde o chefe de cozinha, falando aqui do Henrique que esteve aqui, né? O Henrique agora foi representando a cozinha mineira para as Olimpíadas e nas Paralimpíadas lá. Na verdade, mais que representando a cozinha mineira, foi representando o Brasil. Era o único stand de comida brasileira, era o stand lá, chamava Bar Minas, ele levando isso. Se não fosse esse trabalho prévio, provavelmente não teria interesse público em apostar, né, nisso aí. Então, desde o chefe de cozinha até o pequeno produtor, de valorizar o queijo, de valorizar o doce, de valorizar
o pequeno produtor. Então, eu acho que isso só contribui para que a gente forme uma cadeia de abastecimento, uma cadeia de fornecimento mais rica e melhorar para que as pessoas, em geral, consigam acesso a produtos de melhor qualidade, falando da gastronomia especificamente. Concordo plenamente, essas ações elas dão, né? Agora, assim, não está confirmado, mas assim, a gente, dentro da Associação Nós de Produtor de Queijo, a gente já está se preparando para a confirmação do reconhecimento da Unesco, né, como patrimônio aí da humanidade, né? E que vão ser várias ações e tal. A gente, como produtor, a gente já está ali esperando o apito final e tudo. Mas sem dúvida, é muito importante. O que eu digo, né, eu acho assim, são vários atores ali que, né, olhando a gastronomia mineira ou brasileira, enfim, como um todo, são vários personagens ali. E uma queixa como produtor, que eu tenho aqui, não me leva a mão o chefe de cozinha que está aqui do meu lado, é que os holofotes às vezes vão mais para chefe ou enfim do que para produtor. Eu acho assim, tem que ter holofote em todo mundo. O chefe tem uma função importantíssima, né? Que ele está ali na ponta final apresentando e tudo mais, mas às vezes a gente conhece muito mais nome às vezes de chefe de cozinha do que de produtor de queijo ou qualquer outro produtor rural. Então acho que dentro da esfera da área SUS aí, então assim, acho que você sempre vê muito chefe convidado, então não é o nosso caso, porque aqui tem produtor convidado, mas eu acho que a gente precisa jogar mais holofote para os produtores para poder ficar todo mundo iluminado da mesma forma. Concordo. Só para complementar, quando eu falei dessa cadeia de fornecimento forte, eu inevitavelmente vou lembrar ali da minha época da Europa, que o acesso que o chefe de cozinha, né, tem de produtos, de uma variedade de produtos, de temporada, de pequenos produtores, você vai no mercado, e isso reverbera, igual eu falei, para o cidadão comum que vai no mercado e encontra ali no mercado, pô, tomate maravilhoso, um alcachofra maravilhoso, um queijo de primeira linha, mel, embutidos, encontra de tudo. Aqui em Minas Gerais, a gente tem um pouco mais de acesso ao queijo, mas é carente ainda demais, assim, de conseguir acessar os produtores. Então, os próprios chefes de cozinha, os próprios cozinheiros ficam restritos demais a contar, às vezes, as mesmas histórias. Então, alguém foi desenvolver lá o projeto do milho crioulo, pô, todo mundo está usando milho crioulo agora. Ótimo, não estou criticando isso, não. Mas eu acho que faltam variedades de histórias para serem contadas e eu tenho certeza que não é porque não existem histórias para serem contadas. Falta mesmo o acesso, facilitar esse acesso do pequeno produtor com o chefe de cozinha para que ele consiga uma variedade maior de produtos e de riqueza para a gente poder contar histórias ainda mais bonitas, né? Coincidentemente ou não, né? O primeiro bem registrado no IEPA é um patrimônio culinário, né? E o primeiro que eu trabalhei também no preto patrimônio culinário, né? Doce também. E assim, E é interessante, né? Realmente agora, sem querer estender muito, mas porque é algo que também me chamou a atenção, né? Quando eu comecei a trabalhar com isso. Porque naquele momento, né? É muito legal, porque há 20 anos atrás não era óbvio isso, né? Embora já fosse óbvio você falar que o queijo mineiro e o queijo, coisas do tipo assim, o mineiro e o pão de queijo, né? Essas relações, essas palavras que vão se repetindo, essas associações, tanto nós internamente quanto externamente, quando se olha para Minas Gerais de fora para dentro, se faz essas associações e elas não acontecem por acaso, elas têm uma relação identitária, né? E isso é o patrimônio. Então a gente está profundamente ligado às ações, ao patrimônio culinário, né? Ao que nós comemos, o que nós vivenciamos na prática, no dia a dia, nossa relação com
para o culinário. Então, essas ações, o patrimônio associado ao patrimônio culinário, nós também, posteriormente, o IEFA fez o registro da cozinha mineira, e aí tem umas vertentes, né, principalmente do milho e da mandioca, mais sistema culinário, né? Mas isso é algo muito constitutivo, né? Eu lembro bem, eu fiquei um ano também na Espanha, né? Na época da fazenda arquitetura, estudei lá um ano, e é muito interessante essa coisa da distância, né? Porque eu quase que não aguento ficar lá um ano. Uma das coisas que eu sentia falta de comida. Eu não tinha percebido, até então, como eu nunca tinha saído do Brasil, eu não tinha percebido tanto que a comida, né, a culinária, me constituía, era parte de mim, fazia falta até eu morar fora. Aí o pessoal fala assim, mas a culinária, eu morava com um espanhol, né, falava disso, e eu falava assim, não, mas a culinária, eu morava em Sevilha, né, não, mas a culinária mediterrânea é reconhecida mundialmente, como você está reclamando aqui, você não aguenta comer marisco, cara, eu gosto de peixe, eu quero comer feijão tropeiro, eu não quero comer... Mas por quê? Na verdade, não é que era ruim a comida, é porque é algo que a gente sente, é algo que toca o nosso espírito mesmo, né? Algo que nos constitui. Então, e quando já pensa do ponto de vista da patrimonialização, além dessa relação sentimental, identitária que nos constitui, né? Ela abre, né? Para poder ter políticas públicas, relações da economia, da cadeia de produção, que está totalmente envolvida também, que pode ser objeto também de política pública de patrimônio e de fomentos, né, associados, por exemplo, ao turismo e outras relações. Então, eu acho que a culinária, gastronomia e patrimônio estão assim, totalmente conectados. Vocês viram os livros que nós lemos aqui nessa mesa, né? Esse espírito da biblioteca humana, ele enriquece muito a gente, né? A gente conhecer a história de cada um, principalmente ligado aos produtos nossos, né? Isso é extremamente interessante para nós. Tá? Eu agradeço muito a participação de vocês, enriqueceram muito o centro de referência, né? Na semana que vem, a gente vai ter também aqui produtores de queijo, né? Bahia Lúcia, e chefe de cozinha, o Léo Baixão vai estar conosco na semana que vem, em dia 11, né? Na quarta-feira que vem. E eu quero agradecer a presença de vocês, né?